Imagine-se em um navio prestes a enfrentar uma tempestade no oceano. Quem você escolheria para comandar essa embarcação? Um marinheiro experiente que tem em mente as manobras necessárias para defender você e todos os outros integrantes da tripulação? Ou um aventureiro que nunca viu o oceano? Foi essa metáfora poderosa que Sócrates, o célebre filósofo grego, utilizou para desafiar o que conhecemos sobre democracia. Para Sócrates, a democracia, apesar de ser um experimento inovador, era como um navio sem um capitão. A participação política, sem a devida instrução e reflexão, era como entregar as rédeas para uma multidão em pânico. Ele argumentava que a política não é um jogo de números, e sim uma arte que exige conhecimento e sabedoria. Entre as polis gregas, entre as cidades gregas, a que se destacou com o sistema político democrático foi Atenas, no século V a.C. Esse regime, parecendo um tanto revolucionário, estava trazendo a apenas uma minoria à participação política. Eram estes que poderiam participar, homens livres, nascidos na cidade. Isso correspondia a apenas 30% da população de Atenas. As decisões políticas tomadas por esses homens livres eram realizadas em assembleias públicas, onde prevalecia a oratória e a persuasão, muitas vezes ignorando a razão. Os pilares da democracia ateniense foram desenvolvidas por governantes como Solon e Drácon, que trabalharam para acabar com o domínio de tiranos e oligarcas, criando um governo baseado em leis. Durante a Era de Ouro, Atenas possuía Péricles no poder, e aí a democracia foi fundamental para o florescimento cultural da cidade, econômico e político. Mas com a Guerra do Peloponeso e o declínio que se seguiu, as instituições democráticas começaram a enfraquecer. Foi nesse cenário que Sócrates viveu e apresentou as suas críticas ao sistema. Sócrates viu a democracia como um sistema vulnerável à manipulação e à ignorância. Em seus diálogos registrados por Platão, ele usava de metáforas para ilustrar a sua preocupação. A mais conhecida comparava a escolha de líderes políticos à escolha de um comandante de um navio. Assim como não se entregaria o leme de um barco a uma pessoa sem experiências náuticas, Sócrates acreditava que não deveriam ser entregues as decisões políticas às mãos de pessoas despreparadas. Para ele, o voto não era apenas um direito, mas uma habilidade que precisava ser desenvolvida por meio da educação. Sem essa formação, a democracia corria um sério risco de ser governada por líderes incapazes, escolhidos com base na popularidade em vez da competência. Sócrates argumentava que a política deveria ser exercida por aqueles que possuíam conhecimento e virtude, uma ideia que Platão expandiu em sua teoria da República dos Reis Filósofos. Contudo, apesar de suas críticas, é errado classificar Sócrates como um opositor absoluto à democracia, tendo em vista que ele defendia uma proposta de democracia intelectual, onde ele não buscava excluir a maioria, mas sim criar condições para que todos pudessem participar, exercendo o direito ao voto de forma consciente. Ele acreditava que o aprimoramento da democracia só seria possível através da educação, do pensamento crítico e da reflexão ética. Sócrates não acreditava em respostas simples e superficiais. Ele questionava as instituições, desafiava as tradições e incentivava os cidadãos a pensarem por si mesmos. Essa postura, que para muitos trazia desconforto, trouxe para ele inimigos poderosos. Ele foi acusado de corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Foi levado a julgamento por isso e condenado à morte. A pena foi cumprida através da ingestão de cicuta, um veneno mortal. O pensamento de Sócrates é atemporal e continua a ecoar ainda hoje nos debates políticos. E podemos dizer que ainda
realiza incômodos em muitos poderosos. Em um mundo hoje marcado pela polarização, pela desinformação e a desconfiança nas instituições, as ideias de Sócrates sobre a importância da educação e do pensamento crítico são mais relevantes do que nunca. Ele nos lembra que a democracia não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançarmos uma sociedade ainda mais justa para todos. Cabe ser dito que Platão, em sua obra A República, alerta para os efeitos negativos que a indiferença política pode causar na sociedade. Segundo ele, não há nada de errado em não gostar de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Esse pensamento destaca a importância da participação política do cidadão e da busca por líderes preparados, algo que continua ainda sendo um desafio para as democracias modernas. A democracia ateniense, com todas as suas limitações, foi um marco histórico, mas também um lembrete político de que a política exige muito mais do que boas intenções. Sócrates, com sua insistência pela busca da verdade e excelência, nos convida a refletir sobre o papel do cidadão na sociedade e a importância de não nos afastarmos dos desafios políticos. Como ele próprio afirmou, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, e isso inclui inevitavelmente a vida política.